Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a coluna mesmo durante o trabalho. É extremamente importante, se você é aquela pessoa que trabalha ficando muito tempo sentado, ou se você é aquela pessoa que trabalha realizando muitas atividades, eventualmente até mesmo pegando peso, que você procure tomar algumas medidas para evitar dores na coluna. Só para vocês terem noção, cerca de 80% das pessoas em algum momento da vida vão sentir dor na região lombar. Isso pode acontecer por conta de fatores laborais. Então, para que a gente evite esse tipo de problema, eu vou passar para vocês algumas dicas. Então, analisar essa imagem, a gente tem aqui a figura clássica de um indivíduo que trabalha ficando muito tempo sentado, se queixando de uma dor na região lombar. E quais são as medidas que nós podemos realizar para evitar esse tipo de situação? Então, o primeiro ponto é, invista em uma cadeira confortável. Invista em uma cadeira que vai permitir que você sente numa postura mais ergonômica, com melhor alinhamento da coluna. Isso pode ser feito através de uma boa cadeira, mas se não for possível, você pode utilizar algum tipo de suporte ortopédico para a coluna, apoio ortopédico para a coluna, que vai permitir essa melhor ergonomia, esse melhor posicionamento da sua coluna. Existem dois tipos, aqui um tipo mais robusto, mas se você tiver dificuldade para levar materiais como esse, você pode também utilizar esse pequeno suporte para a região lombar, especificamente para a região lombar, que ele vai permitir que a sua coluna ganhe esse alinhamento mais anatômico. Isso é importante porque para vocês entenderem, quando a gente fica em pé, o peso do nosso corpo ele é direcionado para os nossos membros inferiores, mas quando nós sentamos, toda essa carga do nosso corpo, ela vai diretamente para essa região da coluna lombar e a junção da lombar com o sacro. Então acontece aqui uma sobrecarga nessa região quando ficamos sentados. E se a gente deixa essa coluna desalinhada, consequentemente essa sobrecarga é ainda maior. Então, para evitarmos essa tensão nos discos, nas articulações e até mesmo na musculatura dessa região, é fundamental que você tenha a sua coluna alinhada, seja com esses suportes ortopédicos ou seja com uma cadeira confortável. Além disso, é fundamental também que seja utilizado o suporte para os pés. Esse suporte muitas pessoas veem, mas não sabem da importância dele. Ele tem uma importância tanto vascular, porque ele eleva os membros inferiores e tira a tensão dessa região poplita, que é a região posterior ao joelho, evitando assim doenças como, por exemplo, varizes. E além disso, ela permite um melhor alinhamento da coluna. Ela facilita esse alinhamento da coluna. É também importante que você coloque a tela, se você trabalha utilizando, por exemplo, computador ou notebooks, que você coloque essa tela de tal forma que ela fique na visão no horizonte, evitando assim o movimento de flexão do pescoço. E por que é tão ruim esse movimento de flexão do pescoço? Porque a gente acaba causando uma tensão na região cervical. Quando nós realizamos um movimento de flexão, seja da região cervical ou da região lombar, a gente começa a tensionar mais os discos intervertebrais e muitas vezes a predispor, a acelerar o processo degenerativo dessa estrutura. Imagine, por exemplo, um biscoito recheado que a gente começa a comprimir só de um lado, consequentemente o recheio ele tende a sair pelo outro. É exatamente isso que acontece. Quando ficamos com a nossa coluna muito tempo fletida, acabamos por tensionar o disco intervertebral na sua porção anterior, predispondo a formação de protrusões discais ou de hérnias de disco na região posterior, que pode consequentemente comprimir estruturas neurais e isso acarretar dores intensas. Uma outra dica importante é você procurar de tempos em tempos se levantar. Existe uma máxima que nós falamos que a melhor postura é sempre a próxima. Isso é para vocês, é para tentar internalizar a ideia de que não existe uma postura perfeita. Melhor do que buscar uma postura perfeita é sempre procurar se movimentar. Então evite ficar muito tempo sentado durante o trabalho. Então dê pausas de hora em hora, de 2 em 2 horas, levante para beber uma água, tomar um café, ir ao banheiro, se movimente. Evite realmente ficar muito tempo na mesma posição, porque quando ficamos na mesma posição, isso facilita também o processo de surgimento de dor na coluna. Algo que é bem interessante, né, de ser entendido é que existe a ativação de vias dolorosas diante de mecanismos de compressão, de tensão. Então, por exemplo, se eu ficar aqui tensionando o meu dedo para essa região de trás, isso aqui nesse momento não está me causando nenhuma dor, mas se eu ficar até o final do vídeo, por exemplo, fazendo esse movimento,
quando eu terminar, possivelmente eu vou estar sentindo dor. Isso acontece porque essa tensão ativa, começa um processo de ativação das vias dolorosas e isso ao longo do prazo vai desencadear dor. Então o mesmo processo acontece com a sua coluna. Quando você fica com sua coluna em uma posição sobre tensão, naquele momento você pode não sentir dor, mas essa tensão prolongada vai fazer com que muitas vezes quando esse paciente, esse indivíduo, esse trabalhador chegue em casa à noite e vá descansar, ele sinta aquela dor na região das costas. Isso poderia ter sido facilmente evitado se ele procurasse se movimentar, sair da mesma posição, ficar mais ativo durante o trabalho. Mas ao falarmos sobre dor na coluna relacionada à atividade laboral, é importante entendermos que não são apenas aqueles profissionais que ficam muito tempo, que estão vulneráveis, que estão suscetíveis a desenvolver esse tipo de dor, como por exemplo os motoristas de ônibus, pessoas que trabalham em escritório, pessoas que trabalham como vigilante, não são apenas essas pessoas que vão desenvolver dor lombar. Existem também aqueles indivíduos que trabalham realizando um exagerado esforço físico e muitas vezes esforço físico em posturas inadequadas. Mas antes de falar sobre isso, eu queria pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo, pois é muito importante para mim disseminar esse tipo de informação. Mas falando agora sobre esses profissionais, como por exemplo nós temos aqui na imagem, os mecânicos, mas também podemos lembrar aqui de pessoas que trabalham na indústria, pessoas que trabalham como técnicos de enfermagem, pegando os pacientes, mobilizando esses pacientes, maqueiros, todos esses profissionais fazem muito esforço físico durante o trabalho e isso também pode predispor a dor na região da coluna. Então uma dica prática que vai para essas pessoas, que na realidade se aplica para praticamente todo mundo, procure exercitar-se. Muito mais importante do que você preocupar-se com a ergonomia no trabalho é você ter um corpo saudável para realizar essas atividades durante o seu trabalho. Então, quando você realiza periodicamente atividade física, isso nutre melhor a sua coluna, as suas articulações facetárias, os discos intervertebrais, permitindo uma maior saúde para essas estruturas, para que elas estejam ávidas, estejam disponíveis a lidar com a carga durante o trabalho. Além disso, é fundamental também desenvolver um processo de consciência corporal, para que esse trabalho executado ele seja feito com a sua coluna em uma posição mais anatômica, com a sua coluna mais protegida. E esse trabalho de consciência corporal, ele é muitas vezes adquirido através de algumas atividades como Pilates e Yoga. E além disso, se você é aquela pessoa que trabalha, por exemplo, numa construção civil, pegando realmente muito peso, tendo uma carga mais acentuada, é interessante que você procure também preparar de forma intensa o seu corpo para isso. Isso pode ser adquirido com treinos como musculação, como um crossfit, onde você vai estar simulando esse tipo de atividade, porém com uma carga menor, num ambiente controlado, com um profissional te acompanhando, para que você esteja preparado a fazer isso durante o seu trabalho, sem ter o risco de desenvolver algum tipo de lesão. Então essas são algumas dicas práticas para você cuidar da sua coluna e evitar problemas futuros, evitar dores futuras. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, compartilhar, porque para a gente aqui do canal Tudo Sobre Coluna é fundamental disseminar esse tipo de informação. Um forte abraço e muito obrigado!